Paraibanos e paraibanas, estamos no ar. Por você, para você, aqui na TV Norte Paraíba e na Hora H. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência sempre crescente, obrigado pela companhia. As movimentações para as eleições de 2026 começam a ganhar corpo e força no estado. Sexta-feira passada, por exemplo, a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, realizou convenção. O PCdoB, por exemplo, fez convenção em Campina Grande e reafirmou apoio à pré-candidatura à reeleição do governador do estado, Lucas Ribeiro. Mas o partido também tem outros projetos de eleger deputados estaduais, deputados federais, aqui pelo estado da Paraíba. Estou falando, claro, do PCdoB. Quais são as estratégias partidárias para essa construção política? Que presença o PCdoB quer ter do processo eleitoral paraibano? Que posicionamento tem a legenda diante do cenário na Paraíba e no Brasil? Para falar sobre esses e outros assuntos, o programa de hoje conversa com a presidente estadual, ou como ela prefere ser chamada, a presidenta estadual do PCdoB, a advogada Gregória Benário, que vai responder perguntas aqui de colegas também, jornalistas da imprensa paraibana. Quais são as prioridades do PCdoB? A atuação do partido dentro da federação, que tem problemas para resolver. O PV, por exemplo, é dissidente da posição majoritária do Partido dos Trabalhadores e do próprio PCdoB. Qual a expectativa do desempenho do partido nas urnas? Pretende eleger quantos deputados estaduais? Qual a perspectiva para a Câmara Federal? Partido que ganhou recentemente a filiação de um deputado federal, o deputado Gervásio Maia. Esses e outros assuntos a gente conversa no programa de hoje, entrevistando a presidente estadual do PCdoB, Gregória Benário, com a sua participação e a sua interação. Paraibanos e paraibanas, eu sou Heron Cid, você está na TV Norte Paraíba e a partir de agora estamos juntos na Hora H. Paraibanos e paraibanas, já de volta, convidando você a participar e interagir nos nossos canais de comunicação. Você está comigo aqui na TV Norte Paraíba, é a Rede TV na Paraíba, João Pessoa, Canal 10, Campina Grande, alô Campina Grande, Rainha da Borborema nos acompanhando pelo Canal 7, em todo o compartimento da Borborema. E você também pode acompanhar, assistir e interagir no nosso canal no YouTube. TV Norte Paraíba está na sua tela aí para você acompanhar. Pode procurar, se inscreva nesse canal. Você pode mandar a sua mensagem, deixar a sua interação, dizer o que você está achando do programa e da entrevista e principalmente compartilhar o link com quem você quiser, para onde você quiser. Combinado assim? Estamos juntos, será um prazer interagir com você. Você pode falar comigo também aqui no Instagram. Você tem um Instagram? O meu é fácil, só pesquisar aí, Heron Cid, Heron com H, Cid com Demuro no final. Pode seguir, vai ser muito bom interagir com você e com os paraibanos e paraibanas, como estou fazendo a partir de agora com a presidente estadual do PCdoB, Gregória Benário. Gregória, prefere ser chamada de presidenta ou tanto faz? Não, pode me chamar de presidente, né? Presidenta era uma afirmação de que tinha mulher presidindo um partido político. Ainda é necessário essa afirmação? Então, hoje eu vejo que nem tanto, né? Mas assim que eu estive no comando do partido, foi necessário sim para entender que era uma mulher e não um homem nesse espaço. Por que aí um espaço tão restrito esse da presença da mulher na política? É histórico, é cultural também, né? Tem a leitura de que a mulher não sabe discutir política, não sabe fazer política, né? Acha que é apenas para espaço privado e não o público. E aí, por isso que a gente muitas vezes vem com essa afirmação, a autoafirmação desse posicionamento feminino, porque outras mulheres também vão nos suceder. Então, a gente abre esse espaço para que as mulheres venham e se somem e entendam que fazer política a gente faz até dentro de casa. Esse é um problema crônico da política brasileira, a baixa representatividade ou participação das mulheres. Você está falando aí desse problema, mas é um problema restrito aos partidos de centro e direita ou é um drama também vivido até no seu campo progressista? Como eu disse, Heron, é histórico,
né? E está entrelaçado em todos os espaços. Enraizado em todos os espaços. Vou lhe dar um exemplo. Até hoje, em alguns momentos, eu sofro algumas questões de machismo, seja no campo ou não, né? Lógico que é de forma diferenciada, mas é justamente para dizer, né? Nós mulheres somos repreendidas em muitos momentos, né? E isso acaba inviabilizando cada vez mais a participação. A gente sofre com relação ao feminicídio, com relação ao assédio, a criminalização da mulher, deixar, né, de falar, inclusive, em alguns momentos sobre maternidade, para também falar sobre coletividade. Então, imagina aí esse leque de informações e também de que os homens, a sociedade de uma forma geral, estava acostumada a ver um símbolo masculino falando sobre isso, e de repente uma mulher. E como é que eu vou ser comandado por uma mulher, dirigido, receber orientação de uma voz feminina? E isso gera algum impacto e a gente vai aí desconstruindo tudo isso aos poucos. Fique à vontade, sendo aqui para a gente ter essa conversa hoje no programa Hora H, aqui na TV Norte Paraíba, que promete muitas novidades e informações, conversando com a presidente estadual do PCdoB, Gregória Benário, que agora há pouco estava falando, a senhora estava falando sobre, de vez por outra eu tenho que passar por alguma situação. De que tipo? Nem sempre é velada e é externada ou expressada de que forma? Inúmeras, né? De não dar o direito à fala em alguns espaços, a preferência dá para os homens, né? Porque fala melhor, né? Tem um conhecimento maior, tem mais tempo de estrada, isso aí a gente vez ou outra enfrenta essas situações, de achar que a orientação não é uma orientação adequada, também vejo muito, né? E aí várias outras coisas, né? Então, assédios. Então, são temáticas, né, de olhar. Teve gente que já chegou e fez, quem é presidente do PCdoB? Sou eu, a própria. Aí você, tão jovem. Sim, sou eu. Então, isso é muito comum. Essa tendência também da infantilização da mulher, né? A mulher sempre vista como uma imatura, né? E que não tem, é como se não tivesse a capacidade. Autoridade para isso. E não tivesse a capacidade de administrar algo. E como reverte isso? Na prática, na execução, na firmeza, deixando de lado algumas coisas, né? Seguindo em frente. E muitas vezes fica, não, tem que fazer isso, tem que... Vamos em frente. Em frente a gente vai atingir o nosso objetivo. Deixando de lado, às vezes, relevando ou ignorando? É o que a gente chama da picuinha, né? Então, ignorando algumas coisas, sendo firme, né? Indo para o enfrentamento quando tem que ir, né? Mas algumas coisas deixando de lado e seguindo o objetivo. Tem perguntas nesse sentido de colegas jornalistas da imprensa paraibana. A gente aqui sempre compartilha o programa com a opinião ou com questionamentos de outros integrantes da imprensa do nosso estado, principalmente da mídia digital. Eu vou convidar agora para fazer uma pergunta à presidente estadual do PCdoB, Gregória Benário, a companheira aqui do Grupo Norte de Comunicação, que inclusive apresenta programa na Rádio Liga FM às 7 da manhã, Lorena Mariel. Ela tem uma pergunta a fazer à Gregória Benário, presidente estadual do PCdoB. Lorena, é com você agora a pergunta. Muito obrigado por estar conosco aqui. Olá, Gregória. Olá, Heron, todos os telespectadores da TV Norte Paraíba. Gregória, a minha pergunta é um pouquinho mais, eu acho, reflexiva realmente. A gente tem percebido, tem visto uma movimentação de partidos em busca de mulheres para compor a chapa agora para 2026. A minha pergunta... A gente viu, né, agora há pouco, Nayana Pontes sendo anunciada como vice de Efraim Filho. Muitas especulações ainda em torno de Lucas Ribeiro. Rafaela Camaraense é um nome também aí bastante falado na política aqui da Paraíba, assim como a Tenente Coronel Viviane. Eu queria a sua opinião sobre essa movimentação, sobre essas buscas aí por mulheres. Obrigado, Lorena. Mariel, pela pergunta aqui na Hora H. Gregória. Então, é altamente reflexivo e importante, né, nesse sentido. A primeira grande questão que a gente vibra
quando vê que algumas pessoas colocam, né, principalmente os candidatos que estão encabeçando uma majoritária, colocam mulheres nessa majoritária. A gente acha extremamente importante, porque sem a participação das mulheres na política, de fato, não há uma política efetiva, boa, né? E a outra grande questão é qual o perfil dessa mulher que vai compor essa majoritária, né? Então, isso é extremamente importante, né? E aí, o que a gente mais defende é que, de preferência, as mulheres oriundas do povo, né? As mulheres que tenham essa raiz vinda do povo, porque tem a identidade, sabe as necessidades, né? Vivenciou situações que vai poder contribuir e ajudar nessa construção de políticas públicas, políticas sociais, né? Então, é nesse aspecto, né? Ainda vamos desejar, né, e torcer para que, inclusive, em um tempo muito próximo, a gente tenha mulheres negras compondo essas majoritárias, né? E mulheres que não venham com essa construção, porque é esposa, é companheira. Não, é porque ela tem uma história de vida, né, voltada para o coletivo. Isso é muito importante. Ou seja, não basta ser mulher apenas, né? Tem um perfil, você está falando de um perfil. Por quê? Porque muitas vezes, eu estou imaginando que a senhora está ponderando em relação à artificialização dessa presença, quando é apenas peça de uma engrenagem dos homens para a construção talvez de uma mensagem ou de uma publicidade, de uma narrativa. Isso é importante, Heron, porque o que é que acontecia? As mulheres participavam de candidaturas quando os homens ficavam inviabilizados de participar. Era o plano B. Era o plano B, mas que estava a serviço, né, daquele ser masculino. É nesse sentido. Então, era trocar 6 por meia dúzia, podemos dizer assim, né? E quando a gente vê que não tem essa questão de herança familiar, muda o cenário, né? E aí a gente até vê muitas vezes rejeição nesse sentido, né? De muita gente dizer, opa, como assim? Não é filha, não é esposa de fulano, de cicrano, não. Ela é porque ela tem uma construção. Tem a pergunta às vezes, mas quem é, né? Isso. É filha de quem? É a esposa de quem? Aliás, no fim de semana, sem nenhum demérito para a escolha, foi anunciada a candidatura do senador Efraim Filho, do PL, que anunciou a advogada Nayana Pontes como sua candidata a vice na chapa. E as manchetes na imprensa inteira foram: esposa do cabo Gilberto é a escolhida para a vice. Essa manchete, ela termina dizendo muito, né? Muito, é negativo demais, né, neste aspecto, porque é como se pudesse dizer assim, não posso colocar um homem porque politicamente fica feio, eu preciso dos votos femininos, então eu vou colocar a esposa de... Né? Mas aí quem está, o primeiro nome que aparece não é o dela, é o dele, para depois legitimar o nome dela. E isso a gente acha que é muito ruim, não avança, não muda a política, principalmente no nosso estado, né? Que isso no nosso estado o coronelismo ainda está muito ainda presente, muito marcante, né? E aí a gente precisa mudar isso, né? Não basta ser mulher, mas tem que ser uma mulher de fato que venha transformar esse cenário. Esse é um assunto que preocupa ou que chama a atenção, por exemplo, das mulheres jornalistas. A Lorena perguntou agora sobre isso. Quem tem uma pergunta nessa linha também é a jornalista Daniela Pimentel, de Campina Grande. Daniela, que trabalha também, apresenta programa na rádio Pop Cariri FM de Campina Grande, e ela sempre participa do programa agora e faz uma pergunta à presidente estadual do PCdoB, Gregória Benário. Daniela Pimentel, agora é a sua vez. Oi, Heron. Oi, Gregória. Boa noite para vocês. Olha, mesmo com o avanço da participação feminina na política, a gente ainda vê poucas mulheres ocupando espaços de poder
e, mais do que isso, muita violência de gênero política. Na sua opinião, o que é que impede que as mulheres efetivamente participem mais, que elas não sejam apenas para compor ali a cota exigida da participação das mulheres, e o que é que precisa mudar para que mais mulheres de fato estejam na política? Obrigado, Daniela Pimentel, pela pergunta. Um abraço para Campina Grande. Gregória. Incentivo político, né? Incentivo inclusive financeiro também, né? Para que as mulheres participem, estímulo, né? E evitar inclusive a sobrecarga, porque se existe uma dupla jornada, imagine uma mulher que está no espaço político, passa a existir uma tripla ou quarta jornada de trabalho. Então, isso também tem que partir, né, desse coletivo de dizer, vamos impulsionar. Como? Né, garantindo que a mulher tenha, né, esse exercício da maternidade sem a pressão de dizer, está deixando de ser mãe para fazer política. Isso é muito forte. Né? A pressão de dizer, é uma mulher que não está mais seguindo os moldes, né, do feminino, então está seguindo de outra forma. É uma mulher grosseira. Então, tudo isso tem que ser mudado. E onde vem o estímulo? O estímulo de quem está aí tentando dizer se precisa de mulher, se é importante ter mulher, então faça com que isso aconteça. Porque as mulheres não têm interesse, muitas vezes, em não ser candidatas. Não é que elas não têm interesse, elas têm vontade até. Tem vontade, tem trabalhos sociais fantásticos, eram o que eu vejo por aí no estado, de mulheres que têm a vontade, que sabem fazer, mas quando chegam nesses espaços político-partidários, elas não têm o estímulo de dizer, vai que a gente garante o teu posicionamento. Então, isso é importante. Não basta dizer, vamos preencher a cota. A gente tem que dizer, vai preencher a cota e vai garantir com que ela faça uma boa campanha, uma boa política, né, nesse sentido, entendendo as suas diferenças. Coisas mínimas, né, reuniões partidárias. Né? Onde é que ficam essas crianças, dessas mulheres que são candidatas? Quem cuida dessas crianças? Isso eu entendo que é de uma responsabilidade de todo o conjunto do partido. Eu até brinco um pouco, né? Eu faço questão até de dizer que quando falam de reuniões, horários extras, né? Eu digo, gente, existe um ser na minha vida de 12 anos, né? Que é o meu filho, que eu digo, ainda existe uma maternidade no meio do caminho. Então, não tem como comparar, e aí eu vou dar um exemplo clássico. Simão Almeida. Sim. Eu sucedi Simão. Simão era 24 horas dedicado, né? Porque dentro da casa dele tinha um suporte feminino cuidando da família, né? De um modo geral, cuidando da casa, para garantir com que ele estivesse 24 horas dedicado nessa construção do PCdoB. Né? Quando chega a Gregória, como é que se dá esse suporte? Né? E aí é quando eu tento introduzir isso, né? E dizer, inclusive, vou ter que levar meu filho em algumas reuniões. Introduzir essa nova mentalidade. Né? Essa nova mentalidade. E o que eu achei fantástico, até me emociona, porque numa das últimas reuniões com quem Simão participou enquanto estava vivo, Simão começou também a colocar o filho dele, o mais novo, Gabriel, né, participando. Por quê? Porque a gente estava na pandemia e meu menino passava vez ou outra por trás. Eu dizia, meu filho, vocês vão entender. E todos começaram a entender. E Simão começou também, olha, meu filho, vocês vão entender. Porque as crianças também têm que estar, né, inseridas, não excluídas desse processo, assim como a família. Bom, a sua fala aqui me lembra um episódio narrado, inclusive, pela ministra Marina Silva. Ela conta, para ilustrar essa sua abordagem, que em um determinado momento estava numa mesa, num restaurante, com amigas, e saiu para o banheiro. Quando deu as costas, ouviu das amigas um lamento, ao dizer assim, mas como é que Marina consegue viver assim? Deve ser muito infeliz. Ela não consegue aproveitar a família, ela não consegue criar os filhos, ela divide todo o tempo dela com essas lutas nos seringais, essas lutas sociais. Deve ser uma pessoa muito amarga, infeliz, porque não está aproveitando o melhor do ser feminino ou da maternidade. E ela conta que
no banheiro ouve isso, chorou copiosamente porque ficou até se julgando. Realmente, será que eu sou essa pessoa desapegada da minha família, desapegada dos meus filhos, porque eu estou dedicando parte da minha vida a uma luta, ao que eu creio? E isso ela disse que passou muito tempo se questionando, até depois entender que não é justo, não existe um amor por uma pessoa que não seja profundamente coligado com amor pelo todo, pelo coletivo, né? E essa sua abordagem me faz relembrar esse depoimento da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Chegará a hora, Gregória, que é preciso discutir, para além das cotas de candidaturas, um espaço paritário já na representação, vagas para as mulheres, por exemplo, no parlamento. Chegará a hora que a gente vai ter que discutir isso? Sim, sim. Inclusive, a gente já defende isso, né? A gente já começa cumprindo o dever de casa. Dentro do nosso partido, é paritário o espaço de direção. O Comitê Central, né, determinou e já foi aprovado que 50% tem que ter a participação feminina, né, dentro da direção. No âmbito estadual, 45%. Então, a gente já cumpre o dever de casa. Nas assembleias, né, e nessa composição, a gente também defende. Agora, é lógico que tem um lastro maior de diálogo, porque envolve vários partidos, de que só vai ter realmente, né, uma democracia efetiva, participação efetiva, se tiver os 50%. Desejo ainda estar viva quando isso acontecer. Por que essa luta ainda não contagiou as mulheres? Dessa defesa por isso, por esse espaço. Se tem 12 vagas de deputado federal na Paraíba, 6 tem que ser de mulher. Se tem 513 deputados federais no país, na Câmara, a metade, 250, tem que ser mulheres. Uma conta simples. Heron, o que é que a gente tem? O percentual que a gente tem dentro do Congresso de participação das mulheres. Quem é que vai abrir esse debate? Você acha que os homens, deputados federais, vão abrir mão do os espaço? Homens senadores vão discutir isso? Não. Mas as mulheres na sociedade? Sim, se as mulheres são expulsas, né, são retiradas do espaço político, quando eu digo expulsas no sentido, se elas não são estimuladas a estar nesse espaço político, ainda que é micro, como é que vai discutir a questão macro? Né? A gente precisa também, inclusive, entender que as mulheres, muitas vezes, estão preocupadas com a feira, com os valores, né, das despesas do lar, a administração financeira, né? E aí, isso aí a gente fala que é a conscientização que a gente tem que colocar para as mulheres, né? Então, é uma força também muito desigual, né? Enquanto a gente fala isso, há todo um corpo, né, de pessoas que dizem, não vá se juntar com essas feministas, não, que elas são mal amadas, elas querem acabar com sua vida. Então, é um processo, né, gigantesco e cruel. Eu considero que é uma opressão, assim, ferrenha, é uma onda de tentativa de destruição e não fazer com que a mulher evolua, inclusive na sua consciência enquanto condição humana. Vamos ter que fazer uma parada agora, a gente continua falando desse assunto e de outros também, porque o PCdoB da Paraíba, à semelhança do PT, fechou em convenção apoio à candidatura à reeleição do governador Lucas Ribeiro do Progressistas. Por que o PCdoB entende que Lucas é o melhor representante nesse momento para governar a Paraíba? E tem também outras questões dentro do PCdoB. O PV, o Partido Verde, que integra a federação, decidiu por um outro caminho. Como é que isso é resolvido na prática? E o debate no campo do governo, na base governista, sobre qual o melhor nome para compor a vaga de vice do governador e candidato à reeleição Lucas Ribeiro. Como é que o PCdoB se posiciona? Qual é a opinião da presidente do partido? Esses e outros assuntos já aqui no programa. Então, não mude de canal, daqui a pouco a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Até já!
Paraibanos e paraibanas de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Hoje conversando com a presidente estadual do PCdoB, Gregória Benário, a entrevistada aqui do programa. Gregória, nós vamos passar aqui para outros assuntos de natureza da articulação político-partidária, mas eu ainda tenho que lhe perguntar sobre o tema anterior da nossa conversa, sobre a participação feminina na política. Você utilizou até, voltou a falar na luta feminista, que é uma luta, vez por outra, enviesada e carregada de alguns preconceitos. Mas, por exemplo, hoje, inevitavelmente, todo partido tem uma história de uma ala das mulheres, né? Tem o MDB Mulher, União Mulher, o PL Mulher, tanto que a ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, foi guindada a essa colocação de ser a presidente do PL Mulher para convencer mulheres a participarem na política. Mesmo num espectro político da direita ou da ultradireita que olha para o feminismo como algo a ser combatido. Qual é a leitura que a senhora tem sobre isso? Então, né, isso é bem interessante. Inclusive, tem uma ala feminista que se intitula que é defensora do neoliberalismo. Olha só que situação complexa, né? Então, o feminismo... Se a gente tem mulher votando, se a gente discute essa questão da paridade, é por causa do feminismo, das feministas que lutaram por isso. Isso é o primeiro ponto, né? O segundo é que os partidos começaram a ter a leitura da importância de dialogar com as próprias mulheres, né? E a força das mulheres, né? Eu me recordo do Ele Não, que foi um movimento feminino de várias mulheres que mostraram que não queriam, naquele momento, né, um governo que fosse anti-mulher e anti-povo. Então, essa é a primeira grande questão, né? E aí eu fico só muito preocupada quando há uma tentativa de antifeminismo dentro desses partidos políticos, né? Porque nega toda a história. E é muito ruim quando a gente nega a história, né? O que, de fato, fez com que a gente chegasse até aqui. Essa luta antifeminista, ela revela que sintoma? É um sintoma de retrocesso, de conservadorismo, né? De negação, né? E, como eu lhe disse, né? Qual vai ser a finalidade dessas mulheres, dessas secretarias de mulheres dentro do partido? Qual é a finalidade? Proteger os homens? Manter os homens nos espaços de poder e decisão, né? A finalidade é as mulheres serem apenas coadjuvantes por necessidade deles. Isso precisa ser questionado, isso precisa. Então, aí até a questão da família, nós defendemos a família, acabei de falar sobre isso. Quando eu falo sobre maternidade, é falar sobre família. Só que como a gente coloca isso? A gente coloca incluindo as mulheres e não levando as mulheres para ficar apenas no espaço doméstico. Há uma grande diferença. A gente defende, inclusive, a intolerância religiosa, que muitas vezes é distorcida nesses espaços. Por quê? Porque defender a intolerância religiosa é defender, inclusive, o exercício da religiosidade. Todas as religiosidades e não apenas algumas religiosidades. Isso é importante, né? E que as mulheres passem nesses espaços. Se chegaram através de um homem, eu espero que a leitura, a teoria, né, ajude a construí-las a mudar. É por isso que aparece o feminicídio, Heron. Como a gente vê, as mulheres, às vezes, quando passam a ter a consciência, né, até nas secretarias de mulheres, elas vão para o enfrentamento com os homens. Que às vezes o homem diz, não, mas você não vai ser superior a mim, você não vai ser parlamentar se eu não quiser. E aí elas vão, resistem, sofrem o quê? Agressão. Você falou aí em religiosidades. Tem um estigma de que todo comunista é ateu. Tem esse estigma? Como é que a senhora fala sobre isso? Então, o maior exemplo foi Flávio Dino. Que Flávio Dino, comunista ferrenho, né, e falava sobre religiosidade. Sobre Deus, né? Sobre Deus, e se apresentava, né? Lá no Maranhão foi criada uma base do PCdoB, uma base católica, né?
E essa questão, se você for ver, resgatar a questão do período da ditadura, várias pastorais, vários padres, várias igrejas, inclusive, escondiam os comunistas. Protegiam os comunistas. E esses padres eram chamados de comunistas. Comunistas que sejam, porque é o bem comum, independente da sua religiosidade. O que a gente entende, por isso que muitas vezes se torna ateu nesse aspecto, é porque não pode utilizar a instituição, o ser humano não pode utilizar a instituição para oprimir o povo, para dominar o povo. Que a gente sabe que isso muitas vezes acontece. Aí é onde entra. Por quê? É fácil a gente ver religiosas, freiras, pastores, né, em espaços públicos, na orla, por exemplo, fazendo um evento, e por que a gente não vê uma mãe de santo? Qual é a contradição nesse aspecto? Né? Então, é nesse sentido, né? E aí, é por isso que a gente é forjado no marxismo-leninismo, a gente tem essa leitura de que até o exercício, né, de ser ateu é recriminado. E não pode. É um direito, por isso que a intolerância religiosa a gente precisa tratar e precisa questionar. Vamos agora para as articulações políticas. O PCdoB decidiu pelo apoio à reeleição do governador Lucas Ribeiro do Progressistas. Por quê e para quê? Simples, né? A gente não pode retroceder de toda a construção que o ex-governador João Azevedo fez. Outro ponto, né? A recondução de Lula, para nós, é ponto central. Não adianta gente que vai ficar em cima do muro. Não dá. A gente está vendo aí um crescimento da extrema-direita no mundo. A gente vem acompanhando, né? Né, o que o Trump está tentando, né, de ataque, de violência, de guerra no mundo. Então, a gente não pode titubear. Isso é a primeira questão. E Lucas, o então governador Lucas, é o 2L. Foi ele que puxou o 2L. Não foi nem a gente, foi ele que fez uma fala pública inicial, né, da importância do 2L. Né? E isso é extremamente importante. A Paraíba demarca território que, tendo Lucas, né, e inclusive defender Lula. Então, isso é um ponto central. Né? E que a gente, eu até tinha conversado com ele rapidamente, né? Eu disse, olha, nem se preocupe que o 2L aqui, nesse sentido, é importante. O governador Lucas fez mestrado em políticas públicas na UEPB, lendo marxismo também, né? E ele tem essa visão da importância das políticas sociais que só são garantidas no governo Lula. Isso é uma realidade. Então, é nesse sentido que a gente vem em defesa, né, da reeleição de Lula. A pergunta esses acenos que o governador Lucas Ribeiro tem feito na direção de Lula, por exemplo, na convenção do PT, ele disse que Lula foi o melhor presidente da história, é o maior presidente da história do país, tem dado declarações nesse sentido, como você mesmo disse aí, a história do L. São sinais e acenos que contemplam essa militância de esquerda e que dão a vocês o combustível, o argumento necessário para votar nele com convicção para a reeleição dele? Sim, se contempla. Né? Numa situação mundial que a gente vive, né? Querendo ou não, de uma crise, né, geopolítica, de um cenário extremamente difícil, a gente ter um governador de um estado, né, reafirmando a importância de Lula e dizendo que ele é o melhor, nos impulsiona cada vez mais, nos traz, inclusive, a certeza de que a gente está no caminho certo. Tem uma pergunta aqui que tem a ver com esse tema ainda aí da Aliança Estadual, que é de Walisson Bezerra, jornalista, colega nosso do blog Walisson Bezerra.
que ele pergunta sobre essa decisão do PCdoB não é compartilhada, por exemplo, na federação com o Partido Verde, o PV, abriu uma dissidência aí. Como é que isso vai ser operado na prática, juridicamente, o que pode, o que não pode? Vamos à pergunta de Alisson Bezerra, que nos dá o prazer, mais uma vez, da participação aqui no programa. O Alisson Bezerra, agora é com você, o Alisson. Boa noite, Heron. Boa noite, presidente Gregória Benário. Presidente, a Federação PV, PT, PCdoB está indo para a eleição rachada. O PV apoia a candidatura do ex-prefeito Cícero Lucena. Já o PCdoB e o PT estão na base do governador Lucas Ribeiro. Juridicamente, quais são as consequências para o agrupamento ir para uma eleição sem estar unido? Obrigado, Alisson Bezerra, pela pergunta. Gregória. Primeiro, isso vai ser definido na convenção da federação, que ainda não houve, né? Que vai ser realizado dia 5. Então, não tem como a gente dizer como vai ser. Agora, o primeiro passo, onde há divergência no Estado da federação, compete à executiva nacional deliberar sobre essa questão. Então, vai ser a executiva nacional que vai decidir qual vai ser o caminho da federação estadual, né? Então, e a gente parece que já está acostumado a viver em divergência dentro da federação, né? Não é a primeira vez. 2022 teve também, né? Teve. Lá foi o contrário, o PT foi para um caminho, o PV e o PCdoB foram para outro. Isso, e foi o primeiro caso no país. Para que existe uma federação se não é para todo mundo estar no mesmo campo? Então, aliás, no mesmo caminho, se a maioria é quem vence. Então, porque a federação surge através de uma necessidade, né? É uma necessidade, inclusive, de sobrevivência. Houve uma tentativa de acabar com partidos considerados menores, que são aqueles que não têm a grande, ampla participação, né, de parlamentares eleitos. Isso aí foi a primeira necessidade. E aí, depois, vieram as outras questões, que a gente chama dos pormenores, as questões locais. Então, primeiro, há uma necessidade de importância. E, politicamente falando, a federação é muito importante. Inclusive, o presidente Lula, ele vez ou outra, dialoga com outros partidos para se somarem à federação. Já houve diálogo com o PDT, com o PSB. Por quê? Porque a gente tem uma leitura de que isso a gente constrói uma frente ampla dentro da federação. Há divergência? A gente tem divergência até dentro de casa, não vai ter divergência, né, dentro de uma federação. O que é que importa? É a gente saber dialogar e saber construir para um único objetivo, que é a reeleição do presidente Lula. A senhora estava falando aqui sobre a reeleição, o apoio do PCdoB e da federação à reeleição do governador Lucas Ribeiro. E alguém em casa pode estar se questionando assim. Eu vou tentar imaginar como alguém está perguntando. Essa é uma eleição que os três principais candidatos representam, digamos assim, a política tradicional da Paraíba. Cícero Lucena, que tem um filho na política, o deputado federal Messinho Lucena. Efraim Filho, que é resultado já de gerações na política, o pai, irmão e tal. O próprio governador Lucas Ribeiro também, neto de Anivaldo Ribeiro, filho da senadora Daniela Ribeiro. O PCdoB, um partido como o PCdoB, por exemplo, se sente à vontade de, dentro dessas três candidaturas, fazer uma escolha por uma dessas candidaturas com perfis parecidos, ao invés de lutar ou de defender uma candidatura alternativa? Então, nós não somos extremistas, é a primeira questão. A gente não vai para isolamento. A gente, inclusive, só cresce se a gente dialogar, se a gente compor, né? E se a gente ainda, né, no nosso campo, não conseguiu ter uma força de apresentar uma majoritária competitiva, aí a gente tem que ver, analisar o que está no tabuleiro e o que é que vem favorecer o nosso projeto. É uma escolha também essa e por eliminação dos outros projetos? Não, não é por eliminação, né? Não é por eliminação. Primeiro, pela construção toda que o ex-governador João Azevedo fez. Vocês já estavam vinculados ao governo? Não é só vinculados, né? Porque o PCdoB tem na sua compreensão ajudar a construir um governo. É extremamente, a gente não é apenas telespectador de nada.
A gente emite a opinião e ajuda. Ó, o caminho pode ser esse, está bom por aqui. É uma opinião político-partidária, né? Isso é um primeiro ponto, né? A outra questão é que dessa continuidade de progresso, de avanço, né, está inserido o então governador Lucas, que já manifestou isso. Ele manifesta isso, né? E se ele manifesta o apoio a Lula, aí não tem nem o que se pensar, e aí a gente vai com força, né? Vai com força e vai com alegria para essa reeleição. Segura aí, depois do intervalo nós continuamos a falar sobre o debate do momento, a vaga de vice a ser preenchida. A convenção está chegando, é quarta-feira. Ainda não se sabe quem será o vice ou a vice do governador Lucas Ribeiro, que é candidato à reeleição. Qual é a opinião do PCdoB sobre isso? Um vice ou uma vice? E de onde? E com qual perfil? E que tamanho o partido quer sair das eleições de 2026 na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal? Esses e outros assuntos a gente continua depois do intervalo. Mas não mude de canal, continue conosco aqui na TV Norte Paraíba. Daqui a pouco a gente volta na Hora H. Até já! Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Hoje é a Hora H da entrevista com a presidente estadual do PCdoB, Gregória Benário, que está aqui no programa de hoje, nessa semana, Gregória, de definições políticas. Final de semana, a convenção do PL homologou a candidatura de Efraim Filho ao Senado. Essa quarta-feira agora tem a decisão do grupo do governo, sobre a chapa que vai apresentar, o grupo do governador Lucas Ribeiro, e também a candidatura da oposição do ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, do MDB. Pois é, está um grande debate na base governista sobre a composição de vice. A senhora disse agora há pouco as razões do PCdoB para apoiar a candidatura à reeleição de Lucas Ribeiro. Sobre esse tema, quem pergunta é Gutenberg Cardoso. Vamos à tela chamar Gutenberg Cardoso, querido amigo jornalista Gutenberg Cardoso, o homem do Polêmica Paraíba, portal de grande repercussão na internet. Qual é a polêmica, Gutenberg Cardoso? É com você. Boa noite, Heron. Boa noite, Gregória Benário. A minha pergunta é sobre vice de Lucas Ribeiro. Na sua opinião, deve ser uma mulher para a chapa de Lucas? E qual nome você defende? Direto ao assunto. Tem que ser uma mulher e qual nome? Gregória, qual a leitura que o PCdoB internamente tem feito sobre esse espaço que muita gente acha talvez acessório, mas é tanto importante na campanha para a mensagem que vai ser dita aos eleitores, mas principalmente para, no caso de uma eleição, alguém que vai ter a perspectiva de em algum momento assumir o governo do Estado. O que é que vocês têm pensado? PCdoB. Sim, tem que ser uma mulher, né? A gente defende uma mulher, né, nesse aspecto. E o Comitê Estadual já aprovou, já definiu de que um nome muito bom é o nome de Rafaela Camaraense. Já houve até, a gente já se manifestou publicamente sobre isso, né, gerou aí um monte de fala neste aspecto e nós defendemos, né, o governador Lucas já sabe o posicionamento do PCdoB, que Rafaela Camaraense vem somar a essa chapa majoritária que a gente entende que é do nosso campo, né? É uma mulher de experiência de gestão pública, já esteve compondo, né? E é uma mulher de posicionamento,
né? É uma mulher de firmeza política e uma jovem, né, aí aguerrida, que para nós é muito, muito importante. Já está definido isso dentro do partido, esse apoio, esse referendo? Já está definido, né? O partido já se manifestou, já tem um tempo. Eu acho que foi o primeiro partido, se não me falha a memória, a falar publicamente da sua decisão. E é uma decisão do Diretório Estadual. O Diretório Estadual defende o nome de Rafaela Camaraense como vice da chapa encabeçada por Lucas. Por que tem que ser uma mulher, na sua opinião? E por que ajuda uma mulher nesse momento, na chapa especificamente dele? A considerar que, por exemplo, a principal candidatura da oposição é formada apenas por homens. A candidatura, por exemplo, de Cícero Lucena. De tudo que a gente discutiu no primeiro bloco, Heron, a gente não entender que a importância de ter uma mulher nesta chapa se tornaria contraditório, né? E não é qualquer mulher, né? Então, Rafaela compõe todo esse conjunto, né? Rafaela vai trazer a discussão da diversidade, vai trazer a discussão das políticas públicas, né? Rafaela é aberta ao diálogo, então é um somatório, é uma perspectiva de construir para frente uma mulher. Já imaginou uma mulher governando o estado da Paraíba no futuro bem próximo? Então só nos alegra, né? Então, por isso que o Diretório Estadual do PCdoB, né, entende que Rafaela Camaraense é um somatório, e é um somatório positivo. Como é que o PCdoB acompanha, por exemplo, as pressões internas na base para a ocupação desse espaço? Por exemplo, os republicanos têm dado todas as demonstrações de que não quer abrir mão dessa vaga. E a discussão lá é pouca sobre mulheres, é a participação de quem tem PIB eleitoral, força política, por exemplo, do presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Então, como a gente defende a frente ampla e entende a importância da frente ampla, né, uma majoritária é composta por participação de partidos políticos. Então, a gente não pode ter apenas uma majoritária com um partido dominando ou compondo muitos espaços. Qual é o somatório que isso vai dar, né? Se a gente quer chegar à vitória, né, a gente precisa construir forças, criar espaços para isso, né? E é por isso que a gente entende que tem que ter uma amplitude dentro da majoritária de partidos políticos. Quanto mais partidos, mais a representação. Lógico. Tem outra pergunta aqui, e é sobre o PCdoB e as suas pretensões para 2026. Para começar, o PCdoB hoje tem um deputado estadual na Assembleia, que é Inácio Falcão, não é isso? Dois. Nós temos... Com a migração do Romualdo, né? Deputado Romualdo. E quer terminar a eleição com que tamanho? Grandioso. O PCdoB pensa grande, né? Está em crescimento, né? Nós queremos terminar com uma bancada na Assembleia Legislativa com 3 deputados estaduais. É a meta. É a meta. E a gente está bem pertinho de chegar, né? Só vai esperar as eleições, porque vai ter Inácio, Romualdo e João Oliveira. João Oliveira dispensa também comentários, né? Por 700 votos, ela não está deputada estadual. Então, chegou a hora e nós vamos ter 3 parlamentares na Assembleia Legislativa. É a vez dela agora. É a vez nossa, é a vez dela, é a vez de Inácio, de Romualdo e de João Oliveira. E para a Câmara dos Deputados? O PCdoB, acho que é a primeira vez na Paraíba que tem um deputado federal, ou não? É a primeira vez, é fazendo história. A primeira vez na Paraíba. Quer renovar o mandato do deputado Gervásio Maia? Lógico. A federação elege quanto nas contas de vocês? Quantos? 5. Não, para federal. De estadual e 2 de federal de forma tranquila, podendo chegar até a 3. Então a conta de vocês com o pé no chão é que a federação para a Câmara dos Deputados elege 2. De federal, 2, tranquilamente chegando a 3. Podendo chegar a 3. Nesses 2, o PCdoB confia e tem a expectativa de que renova o mandato do deputado Gervásio Maia. Depois de sexta-feira da nossa convenção, vocês têm dúvida? A gente está no caminho. A gente fez uma convenção com mais de 2.000 pessoas, que também foi outro momento histórico do PCdoB. Então,
A gente não só confia, como a gente está trabalhando para a recondução do nosso deputado federal, Gervásio Maia. Sobre esse tema, tem uma pergunta aí, vem do jornalista Maurílio Júnior. Maurílio Júnior, que tem blog na cobertura política da Paraíba, o blog Maurílio Júnior, está sempre antenado com os bastidores. E ele quem pergunta agora. Maurílio Júnior, seja bem-vindo, agora é a sua vez. Oi, Heron, boa noite para você, boa noite, presidente. Presidente, a minha pergunta é a seguinte: o PCdoB é um dos partidos mais antigos do Brasil, sobretudo ideologicamente, mas para esta eleição recebeu novos filiados que não têm tanta ideologia com a origem do partido. Para essa eleição, o PCdoB tornou-se mais uma barriga de aluguel? Obrigado, Maurílio Júnior, pela pergunta aqui no programa. E aí, Gregória? Doutor Romualdo, o homem de Lula, né, na região do Congo, como é que é barriga de aluguel? Deputado Gervásio Maia, que inclusive o pai dele tem história com o PCdoB, né, tem história com Simão. Gervásio Maia, que é um defensor também de Lula, né, que vota, né, politicamente correto dentro da bancada lá do Congresso, da Câmara dos Deputados Federais. Como é que isso é barriga de aluguel? Né? Qual é a contradição nesse sentido? Né? Então, eu discordo totalmente, né? Eu acho que é melhor compreender um pouco quais são os parlamentares que chegam, né? Porque são parlamentares tão alinhados com a nossa ideologia, com nossos princípios, que até o deputado Gervásio Maia, ele toda vez fala, Heron, né, primeiro da gratidão, da forma como a gente recebeu, e segundo, ele até diz, se eu soubesse, eu já tinha vindo antes. E a gente vem de uma forma muito harmoniosa. Né? A gente dialoga, eu converso com ele semanalmente, né? E a gente conversa com muita transparência, com muita tranquilidade. E ele até fala, eu estou tão feliz naquela bancada. E olha que ele tem na bancada, né, uma liderança que não é fácil, que é Jandira Fegali. Ela é muito firme. Do Rio de Janeiro, né? E ele se sente muito tranquilo, muito em casa, porque os princípios dele, né, são os nossos princípios. O nosso posicionamento, né, é muito próximo. Né? Então, não existe barriga de aluguel, de jeito nenhum. Né? Isso aí é um pensamento distorcido. Né? Neste sentido, a gente fez uma chapa de 6 candidatos, tanto de estadual como de federal, que está mais alinhado do que nunca aos princípios do PCdoB. Se não é barriga de aluguel, então o PCdoB vê DNA desses quadros com o partido? Está na placenta do partido? Ora, a gente trabalha com filiações, com entrada. Né? Ser comunista, Heron, é uma opção cotidiana, diária. Né? Ser comunista não é porque nasceu comunista, não. Se tornou comunista. Né? É toda essa situação. A senhora acha que Gervásio Maia se tornou comunista? Auxiliar o partido? Não só se tornou, como ele está ficando cada vez mais. Olha o que eu estou dizendo. Cada vez mais. Né? O deputado Romualdo também, né? Eu estive na região do Congo, junto com a presidente nacional, que ela fez questão de conhecer, né? E ela, inclusive, ficou encantada, porque ela disse, menina, a gente já tinha a joia, né? E só faltava estar aqui com a gente dentro do partido. Então, essa história de que é porque tem está umbilical, né? Dentro do PCdoB, pelo contrário, a gente chama todo mundo, venha para cá. Aí, quando começam a entender o que é o PCdoB, aí se encantam. É isso. A senhora está no comando estadual do partido. O PCdoB recebeu a filiação de um deputado federal. A tradição das conduções partidárias é que partido é presidido no estado pelos seus federais. O partido não tinha um federal, agora tem Gervásio Maia. Tem alguma construção no sentido de que vai chegar o momento desse comando chegar a Gervásio Maia, que foi presidente estadual do PSB? Então, né, saiu uma vez... Isso é automático? Não.
Não, no PCdoB isso é muito tranquilo. E eu também, não existe reinado dentro do PCdoB, não. Nisso não existe reinado. E eu lembrei de um episódio que saiu uma matéria um dia desse, que Gervásio iria comandar o PCdoB daqui a uns dias, e ele me ligou, né? Ele me ligou muito aperreado. Gregória, olha que negócio maluco, eu estou muito chateado com isso. Aí ele disse, eu estou muito feliz por estar sendo dirigido por você, né? E isso a gente nem discute, né? E é tão interessante que geralmente os deputados federais têm um elo muito maior com a direção nacional. E aqui não. Aqui a gente está tendo um elo muito grande. Eu também sou dirigente nacional, né? Tanto que a gente chamou Luciana, o pessoal para participar da convenção, mas eles se sentiram tão à vontade, né? Não, Gregório, você vai representar a direção nacional, conduza aí, né? Porque é isso, né? A gente trabalha muito com diálogo e transparência, Heron. Eu acho que isso é o que traz a segurança, inclusive, para os parlamentares, né? E a gente sabe que tem temas sensíveis, né, que existem perante a sociedade e que a direção sempre é muito firme. E os parlamentares se sentem protegidos, amparados por essa atuação da direção. Não existe conflito entre o deputado Gervásio Maia e Gregória Benário enquanto presidente. E nem existirá se o movimento seja dele assumir a presidência? Não, de jeito nenhum. Não tem esse debate? Tem para fora. Eu acho que gerou uma animosidade tão boa no sentido de dizer, existe o PCdoB, que não é só histórico, existe um PCdoB que não é só da ideologia, mas é da ação, da prática concreta, está dando exemplo de que pode existir direção e parlamentares com a mesma força e caminhando em conjunto. Gregória Benário, presidente estadual do PCdoB da Paraíba, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H da TV Norte. Nós agradecemos, Heron, estamos à disposição, né? Gostamos muito aqui deste programa e conte com a gente para a gente falar sobre política. Muito obrigado. Obrigado a você que está conosco até agora aqui na TV Norte Paraíba. Obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, na tela da TV Norte. Programa que é reprisado todo domingo às 11 horas da manhã. A você de casa, muito obrigado pelo carinho, paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré. Fé na vida, Paraíba, e até a próxima. Obrigado.